Bom dia aí, pessoal. Vamos falar sobre marketing mais um pouquinho, 4Cs do marketing, 4Cs do marketing. Deixa eu fixar aqui essa conversa, né? Deixa eu fixar essa conversa para ficar salva. Vamos tentar salvar. Às vezes funciona, às vezes salva, às vezes não salva. Dá tudo certo, né? O que a gente fica aí refém das tecnologias. Hoje eu quero falar contigo sobre os 4Cs do marketing aí. Vamos ver se meu pai, que é filósofo, participa. Ele pediu solicitação antes ali, aí a gente teve... Agora eu tô entrando de novo, vou ver se ele entra de novo. Mas então, assim, vamos falar sobre os 4Cs do marketing, tá? Olha só, ontem a gente desenvolveu muito sobre os 4Ps, tá? Ontem a gente desenvolveu muito sobre os 4Ps. Os 4Ps do marketing, ele trata de preço, praça, promoção e produto, né? Então, por que a gente fala tanto disso? A gente fala tanto disso porque é uma bíblia, né? É um mix de marketing. Onde você não está satisfeito com o seu marketing, onde você não está satisfeito com os seus resultados, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma autoanálise sobre o que está dando certo, o que está dando errado. Você tem que fazer uma reflexão. E aí, uma vez que a gente sabe que lidera mercado, lidera vendas, quem ajuda o seu cliente, uma vez que você sabe que você tem ações, técnicas, ferramentas que os gigantes fazem, né? Os grandes players, as grandes empresas fazem, e que você tem que um dia eles foram pequenininhos e que hoje eles chegaram lá, eles estão ranqueando, né? E o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer melhor para poder me equilibrar eles, né? Então existem técnicas, existem ferramentas. A gente tá 40 transmissões aqui já mais ou menos falando, eu tô te pegando pela mão aqui, tô te contando, olha só, o segredo, ele tá vindo, ele começa lá no posicionamento, o segredo começa lá na sua gestão de marca, que é o seu brand, o segredo começa lá na sua missão, visão, valores. Eu tô te dizendo que as empresas estão mudando, não sou só eu que falo, é a academia que fala, são os artigos científicos que falam, é a nossa experiência de 19 anos aí, vendo uma transformação do mercado, alguns outros colegas falando a mesma coisa, são os próprios algoritmos, as próprias máquinas aqui falando a mesma coisa. Então o mercado ele está numa evolução, ele está passando por um processo nas empresas de humanização, um processo de democracia, um processo de protagonismo do seu cliente. Então, o seu cliente, ele se conecta com marcas que lideram o mercado, lideram as vendas, que respondem para eles, né? Nessa conexão de troca, nessa questão de humanização, nessa questão de sustentabilidade, nessa questão de inovação, nessa questão de tecnologia. Então, a gente está falando muito, não só aqui nesse canal, mas também nos outros programas que a gente tem, que é a própria WH Comunicação, que a minha agência desenvolve, né, e edita junto com outros parceiros, o Talk Business Podcast, o Primeira Impressão Podcast, o Essência e Prosperidade, que a gente fala muito sobre liderança pessoal, que começa dentro de você. Então, todas essas questões aqui, elas te trazem para uma evolução, um desenvolvimento humano, mas também não só para um autoconhecimento pessoal, mas também para o autoconhecimento corporativo, tá? E aí, mas ainda assim, com tudo isso, na prática, quando a gente vai botar a mão na massa, é aí que eu quero chegar, você percebe, olha, eu não estou tendo os resultados que eu poderia ter, eu não estou tendo os resultados que meu concorrente tem, os resultados não são os mesmos, né? O que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu tenho que melhorar? Onde é que eu tenho que acertar? Ei, você não se desespera, tá? Ontem eu estava numa consultoria e me perguntaram assim, não sei mais o que fazer, né? Onde é que eu tô errando? Eu tô errado. Não tá errado, tu tá perfeito. Só é uns pontinhos, às vezes, uma virada que a gente tem, que você não precisa nem, às vezes, de um consultor para identificar o que é. Basta você fazer essa autoanálise. Então, quando você tem essas ferramentas que eu tô te trazendo, tudo é para te ajudar, né? Eu me lembro que quando eu aprendi já em 2002, quando eu trabalhava no jornal, né? Os jornais na época eles contratavam um ombudsman, que era uma figura de um profissional contratado e pago para criticar o próprio jornal. Então, por quê? E ali eu aprendi que as empresas que se autocriticam no sentido de crescimento, no sentido eu vou ser advogado, eu vou ser meu próprio advogado diabo, elas trazem para a consciência todas as melhorias que elas têm que ter, que elas têm que se desenvolver. Então elas performam muito mais, é natural. Agora, existe essa autorreflexão em cima de técnicas que a gente sabe que funcionam. Então, uma delas que a gente falou ontem são os 4Ps, a Bíblia do Marketing, o mix do marketing, né?
Onde você olha para preço, praça, promoção e produto, você está trazendo muitas questões empíricas junto para essa reflexão. Então, quando eu penso em preço, eu penso na minha orçamentação, eu penso no potencial de pagamento do meu cliente, eu vou pensando, eu vou trazendo todos os conceitos de gestão de branding para dentro desses pontos práticos e técnicos, para entender o que eu tenho que melhorar. Marketing é sobre melhoria contínua, marketing é teste. Olha só, a marketing não tem uma conta exata. Né? Se eu gravo um vídeo com essa camisa que eu tô e amanhã eu gravo o mesmo vídeo com outra camisa, vai ter mais ou menos aceitação dependendo da roupa que eu estou. Então, detalhes sutis no marketing, no jogo da comunicação assertiva faz toda a diferença para os seus negócios, para os seus resultados. Né? Então, não existe de verdade uma análise muito técnica, uma fórmula mágica, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Existe o autoconhecimento, a autogestão, a autorreflexão, o teste, a melhoria contínua, isso existe no marketing. Então, o que eu proponho nessas já 40 transmissões que eu estou fazendo contigo todos os dias, é te dar esses insights, te dar essas pinceladas, tá? Do que é óbvio das gigantes que elas fazem e que você tem que fazer também. Né, que você tem que aplicar também em um sentido de autorreflexão para pegar seu caderninho, anotar isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido e aí vai se desenvolvendo. Então é contigo que eu tô falando, tá? Contigo que tem uma empresa que acha que tá fazendo alguma coisa errada, contigo que quer aprender marketing, contigo que quer aprender marketing para delegar uma equipe, contigo que tem uma equipe que pode transmitir esses vídeos para essa equipe. É contigo que eu tô falando, tá? Então o que acontece? A gente tem ali ontem a gente falou sobre os 4 P's, tá? Praça, preço, promoção, produto. Legal. Esse conceito, ele surgiu lá dos anos 60 pra cá. Bom dia, olha só, meu pai entrando, minha mãe entrando, hoje a família tá me apoiando em peso, né? Bom dia, bom dia, bom dia. O pai manda uma mensagem no Face, perdi o contato, legal. Então, o que acontece, tá? Até os anos 60, as empresas elas tinham esse olhar mercadológico da empresa para os seus produtos, para sua praça, para sua promoção, para seu, né? Elas tinham o olhar da empresa. Aí isso foi construído e aumentando, evoluindo, 60, 70, 80. Nos anos 90, efetivamente aconteceu uma ruptura aí. O cliente ele começou a entrar para dentro do jogo, da experiência das empresas, né? E obviamente que isso tem a ver com o contexto da era digital, óbvio, né? Então, à medida em que as empresas, que o consumidor ele está no ambiente digital, ele está falando do seu negócio sim ou sim, ele está nas redes sociais, você não tem como descartá-lo. Ele está interagindo com a sua marca, ele está comentando, ele está julgando sim, né? Ele está tendo poder de escolha sim, ele quer participar, ele quer protagonizar, ele quer essa troca de experiência. Por isso que a gente fala em marketing 5.0, é a troca de experiência. Então, se antes eu tinha uma análise do mix de marketing em cima das teorias de Kotler sobre os 4 P's do marketing, hoje eu tenho o quê? Análise do consumidor, os 4 C's. Depois ainda tem mais uma evolução que a gente vai falar amanhã, que é do digital, tá? Mas essa evolução da análise, não que os 4 P's, esse olhar da empresa tenha sido descartado, ao contrário, tá? Ele só foi ampliado. Então eu te convido a pegar uma folha de papel, imagina, se você não tem condições de fazer agora, mas só imagina o contexto. Se você pegar uma folha de papel, tá? Dividir ela pela metade, passa uma linha, passa uma régua nessa folha, de um lado você coloca produto, que é o primeiro P, e do outro lado você coloca cliente, tá? Que é o primeiro C, produto, cliente. Antes, as empresas olhavam só para o meu produto. Então, eu tinha um produto que convinha para mim, porque eu tinha margem de lucro nele, ele era inovador, eu tinha tecnologia, eu tinha equipe, a empresa tinha esse olhar, legal. Agora, porque antes as empresas que ganhavam o mercado eram aquelas empresas que tinham melhor preço, eram aquelas empresas que tinham produtos de maior qualidade, eram aquelas empresas que tinham maior larga escala de produção, que conseguiam divulgar, distribuir seus produtos para grande massa. Então, esse era o propósito do jogo. E de fato funcionava. Só que no momento em que o ser humano começa a evoluir, só isso já não basta mais. Então, você vai pegar essa folha, vai dividir pela metade e vai olhar a perspectiva da empresa sobre o seu produto, mas também vai olhar agora a perspectiva sobre o cliente. É sobre o olhar do cliente. Hoje o seu cliente ele escolhe. Então essa mesma análise do produto agora você tem que olhar não só pelo lado da empresa, mas pelo lado do consumidor. Esse produto, o teu consumidor tem condições de pagar? Ele pagaria? Ele resolve as dores do seu cliente? E essa pergunta ela é matadora para fazer uma liderança de vendas. Esse produto resolve as dores do seu cliente? Esse produto resolve, tá
nele embutido, no seu produto, no seu serviço, a questão do propósito social da sua empresa? Tá ali embutido? Não tá? Se não tá, tem algum problema, né? Se não tá, tem algum problema. Se não tá, você vai perder espaço, você vai perder fatia, inevitavelmente, tá? Porque isso faz parte do jogo de hoje. A liderança de vendas. A liderança de vendas está relacionada hoje ao propósito social que você cumpre com o seu cliente, né? Vê se faz sentido para você. Então, onde você estuda o seu cliente, onde você entende ele, onde você faz pesquisa de satisfação com ele, onde você realmente incorpora todos os anseios do seu cliente, as dores do seu cliente, você consegue desenvolver pitches de vendas maravilhosos, você consegue defender o seu produto. Então, você tem um produto e um serviço que resolve a vida do seu cliente. Então, você tem que olhar para a questão do seu cliente, inevitavelmente, tá? Você tem que olhar para a questão do seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Se você faz essa análise, você já começa a ter alguns insights sobre o que você está errando e o que você está acertando, né? Então, vai listando. Do ponto de vista do meu cliente, realmente o concorrente cobra menos, realmente ele tem dificuldade de pagar, realmente ele não está enxergando valor agregado no meu produto, ele está enxergando só preço, só custo e não valor agregado. Então, meu produto ele está na perspectiva do cliente sendo uma commodity, né? Então, tudo isso faz parte aí do processo. A Valtéria mandando mensagem, não tá sem luz em casa, por isso não tá entrando, né? Tá tranquilo, show de bola. Não vou te responder porque eu tô aqui ao vivo na transmissão, mas depois tu acessa pelo link. Então, o que acontece, tá? Essa perspectiva, essa análise do ponto de vista do consumidor, ela é extremamente importante, tá? E aí, qual é o segundo P do marketing que a gente tratou ontem, que agora a gente tem que botar essa luz, esse olhar do consumidor, é o que? A praça. A praça, né? Ou preço. Vamos falar primeiro de preço? Preço. Se até os anos 60 eu tinha estruturação de preços que pagavam as contas, né? Eu ditava o preço do mercado, eu dizia meu produto vale tanto, é isso. A gente não tinha tanta competição de produto, né? Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho o valor, o custo, né? Então, não é mais sobre preço, é sobre o valor daquele produto, é sobre o custo, se é custo ou se é investimento para o meu cliente. Então, eu tenho quando eu pego outra folha lá do seu caderno, passo uma régua no meio. De um lado eu coloco o preço, do outro lado eu coloco o custo. Eu tenho análise do preço da empresa, que é extremamente importante. Eu tenho que ter boa orçamentação, eu tenho que ter competitividade, eu tenho que ter bons fornecedores que me permitem cobrar menos, para mim poder ter um ramp-up, para mim poder ter um ponto de força em relação ao meu concorrente. Então eu tenho que ter essa gestão de preço, óbvio. Né? Se você não tem essa gestão de preço, aqui pode estar um gap que está fazendo você não performar. Mas eu também tenho o compromisso de olhar para o outro lado, a mesma verdade sobre o outro lado, sobre a ótica do cliente, né? Esse preço que eu estou cobrando, ele é compatível com o mercado? Ele é compatível com as necessidades, com o que o meu cliente espera que eu cobre? Ele é compatível com o que o mercado está praticando, né? Se não está, se eu quero cobrar mais, como é que eu vou agregar valor do ponto de vista do cliente, né? Não, como é que eu vou transformar isso em algo mais importante para o cliente, ao ponto de ele pagar mais para o meu produto? Então, esse olhar do cliente sobre o teu preço, ele é extremamente importante. Então, existe o preço e existe o custo para o cliente. Então, olha, se coloca no lugar do cliente, pega a tua melhor persona, o teu melhor cliente e analisa na ótica dele. Está confortável para ele pagar? Ele paga com felicidade? Ele paga com satisfação? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas ou perguntas similares a essas, que você tem que parar um momento e anotar o máximo delas possível na sua lista, se a resposta for negativa, aqui tem um ponto de melhoria estratégica tática. Lembrando que você sempre tem no marketing uma estratégia geral do seu negócio. Então você vai lá fabricar produtos, fabricar serviços, fabricar produtos, fabricar conhecimento, você vai criar uma esteira de produtos, de ecossistemas de negócio com o seu cliente, de acordo com as suas metas gerais do seu negócio, mas você também tem que ter a análise, a revisão, a manutenção, que são as estratégias mais táticas do dia a dia, que são essas reflexões que eu estou te trazendo, esse autoconhecimento corporativo, porque senão você não avança. E depois delas você tem ali as estratégias operacionais, que é como você transforma isso em ações práticas do dia a dia, como que você fatia ainda mais e coloca em ação todas essas necessidades que você vai tendo ao longo da sua jornada.
Ver se faz sentido para ti tudo isso. Então, liderar mercado significa eu atender, liderar mercado hoje, em 2023, significa você atender às necessidades do seu cliente. E essas ferramentas que eu estou te trazendo aqui, elas são óbvias para gigantes e que às vezes passam batidas para nós no nosso dia a dia, né? Aline, qual é o outro P? O outro P que eu tenho que transformar em que eu tenho que transpor para a visão do cliente, né? Então a gente falou de produto, a gente falou de preço, vamos falar de praça agora, tá? Se antigamente eu tinha dentro do meu plano de negócio, dentro do meu planejamento estratégico, a tomada de decisões voltada aonde eu quero estar, aonde eu tenho que estar, onde é que eu tenho que abrir minha loja, em que rua que eu tenho que abrir, em que bairro eu tenho que abrir. Se isso antes eu tinha consciência que tinha relação direta com o meu sucesso ou com o meu fracasso, como é receita. Para o meu negócio acontecer e performar, ele tem que estar num shopping. Para o meu negócio acontecer e performar, eu tenho que estar num bairro X. Se antes eu tinha essa consciência que a praça fazia toda a diferença no meu jogo, hoje eu tenho que ter consciência também de que eu preciso ter a conexão com o meu cliente, né? Eu preciso criar uma comunidade com o meu cliente, tá? Então, essa consciência, e aqui vem muitos conceitos do digital, né? Você tem que transformar o P da praça em conveniência, tá? Em C de conveniência. Onde eu tenho que estar para ser mais conveniente para o meu cliente. Não é aonde eu tenho que estar para que eu possa faturar mais, para que eu possa pagar menos pelo meu aluguel, por exemplo. Mas é onde eu tenho que estar para que seja conveniente para o meu cliente. Então eu tenho que estar não apenas num lugar físico, ponto fixo, mas eu tenho outros pontos de conexões com meus clientes que envolvem o digital, envolve um networking, envolve um parceiro. Então hoje, onde eu estou, ele não diz só apenas sobre o meu ponto físico, ele diz sobre a conveniência, como é que eu chego no meu cliente. Como é que eu chego no meu cliente para atendê-lo bem. Essa é uma mudança muito drástica que está acontecendo dentro das empresas, e as empresas que não estão olhando para isso, elas às vezes abrem as portas de uma loja, por exemplo, e quem entra são as moscas, né? E é comum, porque a gente está realmente vivendo momentos aí de dificuldades, às vezes de crises mercadológicas. A gente está vivendo uma disputa onde tem muita gente fazendo a mesma coisa que nós, e ao mesmo tempo a gente não pode abrir mão dos nossos sonhos de empreender. Ao mesmo tempo a gente sabe que dá certo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem coisas a melhorar, né? Ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está errando em alguns pontos, e são esses os pontos que eu estou te trazendo. Então você vai fazer um espelho dos 4 P's para os 4 Cs para poder entender onde é que está a sua necessidade de melhoria bem prática mesmo sobre marketing. Marketing, gente, não é só o ambiente digital. Embora a gente tenha aí muitos profissionais acelerando o pé na especialização do tráfego, por exemplo, na questão da liderança de movimento, marketing ideológico, na questão de como aplicar gatilhos mentais no seu conteúdo. Então a gente tem muito experts em várias áreas do marketing, só que e aí isso é muito bacana, é muito legal, né? Faz todo sentido, mas você tem que entender que só isso não é marketing, né? Só o digital, só ter habilidade de dicção, de oratória, domínio sobre marketing digital não é fazer marketing. Fazer marketing é você pensar em todos os pontos de relacionamento com o seu cliente. Por quê? Porque onde você tem essa visão, você entende que você é um empreendedor, você é protagonista do seu negócio, né? Então fazer marketing é fazer gestão. Tanto que alguns anos atrás, algumas empresas confundiam, né, gestão com marketing, achavam que era a mesma coisa, né, porque realmente está muito ligado, muito sincronizado. O marketing, ele é um amplificador da sua gestão. Então, fazer marketing é se relacionar com o seu cliente, e isso envolve muito mais do que a esfera do digital. Não adianta você explodir no digital e daqui a pouco você balançar. E essa conversa sobre 4 P's, 4 C's, e amanhã a gente vai desenvolver mais para os 8 P's, que é o ambiente digital mesmo, é outra mudança que aconteceu nesse mix de marketing todo.
Por que essas coisas, essas teorias, essas ferramentas, elas surgiram e elas estão cada vez crescendo mais e ganhando aí seu protagonismo e ganhando suas revisões, né, por grandes autores? Por que isso tudo faz parte de um contexto de estratégia, né? Se você me conhece, você sabe que eu falo marketing em nível estratégico de resultado, eu não falo só em nível de movimento, eu não falo só em nível de gestão de tráfego, tudo é importante, mas você tem que entender onde se encaixam as engrenagens, como que as engrenagens se encaixam, porque às vezes você está performando muito bem num lado, mas não está conseguindo ter sucesso no outro. Então, às vezes você demora para acertar um tráfego, uma gestão de anúncio pago, acerta e depois você não tem boa entrega, depois você não tem bom atendimento, depois você não consegue reproduzir aquele lançamento de novo, depois você tem cliente falando mal de você tem haters, você não sabe? Então você cresce de uma forma desorganizada e balançada. E não é isso que a gente quer. Isso não é saudável. A gente quer uma empresa que nasça e que ultrapasse a linha daquele índice altíssimo de 70% de falência em um ano. Eu já trouxe várias vezes esse insight, que a cada 10 empresas no Brasil, 7 falem em até 3 anos, né? Se a gente for expandir para 5 anos, o índice é maior ainda. Então, eu acredito que você tem que ter essas noções, essas habilidades de ferramentas, que são os que os grandes players fazem, são os que os gigantes fazem, são os que os gestores fazem, né? Então, você que está aí querendo empreender, você que está aí querendo aprender a fazer marketing, entenda que marketing não é só digital, e marketing é gestão é digital. As suas estratégias digitais, elas têm que estar conectadas com uma visão mais macro. E por falar nisso, antes de a gente continuar falando sobre conveniência, para a gente seguir aqui e encerrar daqui a pouquinho, deixa eu te dizer que hoje a gente tem o Talk Business Podcast para falar sobre planejamento estratégico. Exatamente, a gente falou semana passada, hoje não é sobre planejamento, semana que vem sobre planejamento estratégico, tá? A gente vai gravar hoje, mas vai rodar semana que vem, porque a gente intercala, tá? A gente leva um convidado, um case para validar tudo que a gente fala, e aí a gente já grava um episódio mais técnico para depois passar na semana seguinte para você. Então, semana passada a gente rodou um episódio sobre plano de negócios, tá? Depois do plano de negócios, você tem que ter planejamento estratégico, depois vai pro marketing, depois vai pro operacional, tá tudo conectado, tá tudo alinhado. Por que eu tô dizendo isso, tá? Porque se não tá alinhado, você se perde. Se não tá alinhado, você até pode explodir numa venda. Mas se não tá alinhadinho, daqui a 10 anos você não tá mais no mercado, entendeu? Então, vê se faz sentido para você. Isso aqui é importante, isso aqui é um drive importante aí que você tem que ter. Então, olha só, antes de eu seguir, deixa eu só complementar a informação aqui de que hoje vai estar conosco lá no Talk Business Podcast às 14 horas, o Peixoto, Alexandre Peixoto, ele é superintendente do Cindy Lojas Porto Alegre. O que acontece, tá? Existe a NRF, que é uma feira internacional de varejo, que aponta as tendências para o varejo. E o Cindy Lojas, ele faz o pós-NRF. Então, ele costuma trazer, né, fazer essa análise mercadológica de como que vai ser o 2024, aí, no caso, para as empresas do varejo. Então é super interessante, tá? A gente vai falar também muito forte também sobre conexões, como fazer boas conexões para performar no varejo, ultrapassar crises, né? E, enfim, expandir negócios nessa parte de lojistas, né? Para 2024. Então tá super interessante, porque ao vivo você pode participar, não perde, depois fica gravado, você não consegue participar mais e nem absorver tanto a experiência do Peixoto, tá? É pela rede do Talk Business Podcast no YouTube. Então, o que acontece, tá? Os links estão nos meus stories. O que acontece? Vamos lá, voltando aqui para conveniência, tá? Se eu tinha antes essa necessidade, se eu pego uma folha, traço e de um lado eu coloco praça, do outro lado eu coloco conveniência, eu tenho a visão mercadológica. Nessa rua aqui eu tenho que ter meu negócio, porque aqui eu faço venda. Legal, meu cliente passa, meu cliente está confortável, ótimo. Agora, no outro lado da régua, eu tenho que pensar na perspectiva do consumidor. É seguro para mim? Eu tenho estacionamento? O que me faz comprar nessa loja em termos de conveniência? Eu consigo achar essa loja, essa empresa na internet? Não consigo. Eu consigo achar essa loja, eu consigo conversar com as pessoas nessa loja através do ambiente do WhatsApp, por exemplo. Então, a conveniência, ela diz muito mais sobre as facilidades do cliente te achar, muito mais sobre a importância de onde você está. Entende? Física. Entende? O contexto aí que o digital nos trouxe, essa mudança, essa importância. Às vezes você perde oportunidade para um concorrente porque ele está mais acessível ao seu cliente. Simples assim. Só por isso.
Ai, Aline, eu não tô conseguindo. Isso me aconteceu ontem numa consultoria que eu tava fazendo, o cliente me disse: Aline, eu não consigo entender, porque nós somos muito mais que os concorrentes, só que os concorrentes têm muito mais facilidade de venda. O que eu tô fazendo de errado? E a minha resposta foi: nada, você é perfeita. O seu atendimento é perfeito, sua infraestrutura é perfeita, seu conhecimento é perfeito, seu preço é perfeito, seu produto é perfeito, tudo perfeito. Sabe qual é a diferença? Tava nesse ponto, nessa reflexão, tá? A diferença é que o seu concorrente dá mais acessibilidade de conexão aos clientes do que você. Entendeu? Não por causa da estrutura física, tá? Mas por causa da estrutura digital. Os canais digitais, os pontos de conexão no digital da concorrência é muito mais acessível, muito mais fácil. Então, naturalmente, vai perder espaço. Porque nós vivemos, sim, num ambiente acirrado, quase que como injusto, né? Nós vivemos, sim, num ambiente acirrado e injusto. Vivemos, isso é real. Não vamos passar o pano, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Então, às vezes, um pontinho desses faz toda a diferença no seu jogo. E é por isso que eu estou trazendo aqui essa reflexão, essas reflexões, essas ferramentas para você refletir, onde você começa a botar luz sobre os seus problemas, trazer autoconhecimento para o seu negócio, você tem a oportunidade de prosperar e virar a chave. É simples. Ah, não deu certo? Testa outro ponto. Ah, não deu certo? Testa outro ponto. Não desiste. Daqui a pouquinho você vira o jogo, entendeu? Então, se antes eu tinha preço, agora eu tenho cliente. Se antes eu tinha se antes eu tinha produto, agora eu tenho cliente. Se antes eu tinha preço, agora eu tenho custo. E se antes eu tinha prazo, agora eu tenho análise sobre conveniência. Aline, qual é o último P que eu tenho que transformar em consumidor, no olhar do consumidor, do mix, da bíblia do marketing, né? Não do digital, do marketing como um todo, né? É a promoção, né? Se antes a gente tinha... Agora pega outra folha aí, de novo, divide pela metade. De um lado você coloca assim, promoção, lista de promoções, e do outro lado você coloca a lista de comunicação. Parece similar aos pontos anteriores, mas não é, né? Não é. Se antes eu tinha estratégias corporativas do olhar da empresa sobre promoção, ou seja, como é que eu vou vender, né? O propósito da empresa antes, nesse pilar promoção, era vender. Era te convencer da importância daquele produto. Era promover o produto para que você comprasse. Era entrar na sua cabeça, no seu mindset, para fazer a venda. Esse era o objetivo, né? O objetivo era fazer propaganda até tu comprar. Esse era o objetivo, era a meta de venda. O que está acontecendo agora, tá? O que está acontecendo agora é que a meta é sobre comunicação. Se antigamente era eu te mandar informação. Hoje é a troca de experiências. Percebe a diferença? Lembra que na teoria da comunicação a gente tem uma mensagem, a gente tem um emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. Só que essa comunicação só acontece se é uma troca, se é uma experiência, se é uma resposta. Se o seu receptor, que é o seu cliente, não responde, não troca contigo a experiência, não está acontecendo a comunicação, está tendo falha de comunicação. Está tendo só uma emissão de informação. Então, antigamente, eu posso dizer, anos 60, anos 70, anos 80, eu tinha as empresas faturando pelo levar informação. O papel delas era levar informação para o cliente. Porque o cliente não tinha tantas opções, ele não tinha tantas trocas com as empresas, eles não tinham a necessidade de experiência, eles não tinham a necessidade de participar da empresa, serem sócios da empresa. Eles não tinham esse espaço, né, democrático de questionar sobre sustentabilidade, sobre inovação, sobre tecnologia. Eles não tinham tudo isso. Então, se antigamente eu tinha a responsabilidade das empresas de emitir informação sobre promoção, sobre lançamento, sobre novidade, eu tinha o ponto promoção. Hoje, dos anos 90 para cá, o próprio consumidor, o próprio mercado, ele está exigindo a necessidade da interação e da troca de experiências. Por isso que a gente fala em marketing 5.0 calcado em experiências. Ganha, lidera vendas, lidera mercado, quem ajuda o cliente. Isso é fato. Isso é fato. A gente está falando isso há muito tempo, mas a gente está vendo uma crescente em relação a isso em todo o mercado. E aí a gente tem os artigos, né? A ciência, os anuários de marketing aí apontando as tendências para 2024, validando tudo isso. Que hoje o cliente, ele exige essa troca. Então, o cliente, ele quer ser ajudado, ele vai escolher empresas que os ajudem. Então, a gente vem trabalhando, a gente vem aqui defendendo a bandeira
do movimento, da liderança, né? Através da transmissão de conhecimento, porque a gente quer um mundo melhor, a gente quer uma promoção social, a gente quer que as empresas se desenvolvam mais, a gente quer que fique gostoso essa relação, essa arte do ganha-ganha, essa arte da negociação, porque a gente sabe que é isso que no final das contas funciona. Só que por vezes a gente tem dificuldade de convencer o empresário aí da ponta da importância disso, porque muitas vezes quando a gente chega, ô empresário, ei você, vem cá fazer marketing social, vem cá investir em ajudar os outros, ajudar a comunidade. Às vezes a gente não sabe como convencer, porque é um papo meio que filosófico, né? É um papo meio de missão. Quando a gente fala, faz acontecer a tua missão, a tua visão, os teus valores, treina os teus clientes, treina o teu público interno, né? Faça com que o ambiente corporativo seja saudável, que você vai ter mais lucro. Bem, e como é que mede esse lucro? Como é que eu convenço o empresário que investir em humanização vai trazer retorno para ele? Porque ele vai ter que parar tempo, ele vai ter que parar horas de produção para botar o funcionário com treinamento, e aí na cabecinha dele, daqui a pouco ele vai perder aquele funcionário, ele vai treinar o funcionário, vai qualificar o funcionário, depois o funcionário vai para a concorrência. Como é que eu vou convencer esse funcionário que tem um ganho ali na frente? Hoje eu não preciso mais convencer. Olha que legal. Olha que fantástico, eu não preciso mais convencer. Sabe por quê? Porque hoje o mercado está exigindo isso, o próprio consumidor está exigindo isso. E essa exigência, ela está acontecendo de uma forma gradativa nos últimos 10 anos e poucas empresas estão se dando conta natural, dessa exigência natural do consumidor, né? Só que 2024 está aí. 2024 está aí os artigos científicos estão comprovando que sim, que as empresas que estão liderando são as empresas que se importam com o seu cliente, conversam com o seu cliente, atendem bem o seu cliente. Então, eu tenho esse ponto da comunicação muito mais forte. Então, eu tenho que trocar hoje, sim, o P de promoção por C da comunicação. Então, não é eu botar fora os 4 P's a bíblia do marketing, um mix do marketing que faz você performar e melhorar e refletir sobre o que está dando certo e está errado. Não é botar fora todos esses conceitos, mas é agregar. Então, antes eu tinha os 4 P's, agora eu tenho que agregar os 4 C's, que são os mesmos pilares na ótica do seu consumidor. Se eu faço isso, eu volto a ter a vanguarda corporativa, eu volto a ter a liderança de vendas. Aline, por que eu estou perdendo fatia de mercado? Porque o ambiente digital está democratizando todas as relações mercadológicas. Está deixando tudo mais poluído, está deixando todo mundo faz barulho. Seu concorrente que não tem tanta habilidade que nem você, que não tem tanta infraestrutura quanto você, não tem tanta pesquisa científica, não tem tanta inovação, está aquém da sua experiência, está ganhando mais fatia porque está sabendo se comunicar melhor com o seu cliente. Essa é uma realidade. Né? Mas eu não tenho essas habilidades. Então desenvolva-se. Né? Estude, me acompanhe aqui. Já faz 40 transmissões que eu estou aqui fazendo passo a passo contigo, desde a parte de posicionamento, de gestão de marca ou branding, como a gente chama, trabalhando contigo a tua cultura organizacional. É bobagem eu falar sobre propósito? É bobagem eu dizer pra ti que a empresa que performa, que fatura mais é aquela que tá calcada, enraizada em propósito? É bobagem, você acha? Pois estão os estudos aí comprovando que não. Porque a gente tá vendo essa necessidade, né? A gente tá vendo essa mudança. A gente está vendo essa imposição do mercado, essa imposição do teu cliente. A gente está vendo o teu cliente te trocando por outro, porque o outro tem valores que você não tem. Ou, quer dizer, todo mundo tem valores, né? As empresas são feitas por pessoas, então todas as empresas têm valores. Mas você está comunicando, você está se posicionando. Se você não está, é por isso que você está perdendo fatia, oportunidade. Aline, mas eu tô bem assim, como é que eu tô? Então, se eu tô bem, eu não olho para tudo isso, eu não tô olhando na perspectiva do consumidor e eu tô bem igual. Meu produto eu nem sei se realmente faz sentido, eu nem sei quanto que eu ajudo o público, mas eu tô bem, eu não preciso mexer com isso mais. Espera mais um tempo. No mínimo você tá deixando dinheiro na mesa. É verdade. Tanto é verdade que os grandes players foram entrevistados, né? Estão sendo entrevistados por várias empresas de consultoria que desenvolvem esses anuários de tendências para 2024, né? E a visão deles, os grandes players, os grandes gestores, é sim, o ano que vem nós investiremos mais em marketing, mais em relacionamento com o cliente, mais em tecnologia. Entendeu? Por que você acha que eles vão investir? Se eles vão investir, eles estão gigantes já, eles sabem fazer bem feito alguma coisa que talvez a gente não esteja fazendo. Vamos olhar o que eles estão fazendo, vamos modelar para nos inspirarmos, né?
E aí você tem essa análise de consenso de que os números, os relatórios lá de vendas já deixam claro toda essa questão, né, de relacionamento. Por isso que você chega para empresas que faturam muito, que trabalham muito forte com marketing digital, você pergunta o que vale a pena investir, qual é o melhor marketing, qual é o melhor investimento de marketing. Inbound marketing, eles respondem. Inbound marketing, ele é o melhor investimento, ele fatura 60% mais que os outros. O que é o inbound marketing? Relacionamento. Sim, a gestão de tráfego é importante, Eu sempre digo, né, no marketing ou você investe tempo ou dinheiro, tá? Ou você investe tempo ou dinheiro. Se você não tem um, vai ser em outro, né? E ontem eu tava vendo uma entrevista e alguém falou assim, tráfego orgânico é melhor que o pago, né? Existe o tráfego orgânico, existe o tráfego pago. O orgânico é só de relacionamento, o pago eu impulsiono o meu relacionamento, né? Não importa qual que é melhor, tá, gente? É fato que o tráfego pago, ele acelera mais o teu processo. Então, o orgânico, ele não deixa de ser caro. Ele é muito caro, porque ele demora muito, ele custa muito para o seu público entender a sua mensagem, se relacionar contigo, tá? Mas a gente faz de acordo com o que temos. Então, a gente analisa caso a caso. Agora, tudo é importante na medida em que eu tenho a base, eu tenho o recheio. O que é o recheio? O meu potencial de comunicação com o meu cliente. É a minha análise sobre o meu consumidor, é sobre isso que a gente está falando hoje. É como que eu me relaciono com o consumidor, como que eu enxergo ele dentro do meu contexto, dentro do meu mix de marketing. E aí depois eu vou avançar para a esfera do digital, né? Então eu tenho uma transformação dos 8 P's para os 4 C's, aliás, eu tenho uma transformação dos 4 P's de Kotler para os 8 Cs, tá? Os 8 Cs que a academia dos anos 90 para cá foi melhorando cada vez mais, né? Foi se desenvolvendo cada